Proclamação. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, para que dê semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Isaías 55, 10, 11. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Carta de ensino, conhecer a Deus, a fonte da força 1, a fonte da força, de Derek Prince. Introdução, Daniel 11:32. Ao preparar-me para uma série de seminários sobre fé e poder espiritual, busquei ao Senhor para saber o que poderia dizer sobre este tema, e uma das escrituras que veio até mim, uma com que talvez não esteja familiarizado, foi Daniel 11:32. Daniel descreve profeticamente o tempo em que o mal será tremendamente poderoso e em que quase varrerá tudo à sua frente, mas descreve nessa passagem um tipo de pessoa que não será afetada pelo dilúvio do mal. Ela será triunfante, ativa e bem-sucedida no meio do mal. Glórias a Deus. Do meu ponto de vista, que é baseada em quase 70 anos de envolvimento muito ativo na obra de Deus e com o povo de Deus, viajando por muitas nações, tendo certo tipo de experiência de fundo em situações que provavelmente não são conhecidas por muitos, considero que a onda de maldade no mundo está a aumentar com uma rapidez surpreendente. Tenho de ter sempre presente que sou mais velho do que provavelmente o leitor, mas quando penso em como era a Inglaterra quando lá cresci entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a segurança, a estabilidade, o sentido dos valores aceites, dificilmente posso acreditar nas mudanças que ocorreram. Vivi, entretanto, mais de 20 anos fora do meu país, na maior parte do tempo nos Estados Unidos. Nesses 20 anos, as mudanças que ocorreram só consigo descrevê-las como cataclísmicas. As mudanças na moralidade, nos relacionamentos, na vida familiar, o aumento da taxa de divórcio, a ostentação aberta da perversidade sob a forma de homossexualidade, violência, estilos de vida pervertidos. Na realidade, quando olho para trás, digo a mim próprio, pode tudo isso ter acontecido em apenas 20 anos? Exemplos da Suécia e Grã-Bretanha. Então lembro-me de um dos países que comecei a conhecer bem ao longo dos anos, a Suécia. A primeira vez que fui para a Suécia foi como um jovem ministro da palavra em 1947. E devo dizer que era a nação mais temente a Deus que eu já tinha visitado. As pessoas alinhavam-se nas ruas para irem às reuniões das igrejas no domingo de manhã e podia-se sair no sábado à noite e sentir a presença de Deus nas ruas de Estocolmo. Não sei se alguma outra nação entrou em declínio moral tão rapidamente quanto a Suécia. Falei com um jovem jornalista sueco há alguns anos, que me entrevistou. Ele provavelmente tinha cerca de 30 anos. Quando lhe contei as minhas impressões da sua própria terra, quando a visitei pela primeira vez, ainda antes de ele nascer, ele realmente não conseguia acreditar em mim. Quero dizer, ele não me questionou, mas disse, não posso acreditar que a minha própria nação já tenha sido assim. E depois, quando penso no que aconteceu com o Império Britânico, venho de uma família de construtores do Império. Todos os membros masculinos da minha família que já conheci eram construtores do Império. O único problema hoje é que não há nenhum império a ser construído. E quando penso na desintegração do Império Britânico, e não estou a sugerir que fosse um desastre histórico, acredite-me, simplesmente refiro a mudança incrivelmente rápida, sem derrota na guerra, entre 1948 e hoje, na Grã-Bretanha. Quem poderia imaginar que chegaria ao aeroporto de Londres e seria saudado por cartazes em árabe? Tudo tão distante da Grã-Bretanha que eu conhecia antes da Segunda Guerra Mundial. Não estou a sugerir que todas essas mudanças sejam necessariamente prejudiciais, mas estou apenas a salientar que vivemos num período de mudanças violentas, incessantes e, acho eu, incontroláveis. E, pessoalmente, acredito que a cena que é retratada no final do livro de Daniel, de que não vou falar, possa ser uma descrição do mundo antes do final do presente século. O texto que vou enfatizar é curto, mas muito relevante. Daniel 11:32.
E aos violadores da aliança, ele, o anticristo, com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. A frase que quero focar é: o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. A versão da New King James diz: e fará proezas. A nova versão internacional diz: resistirá com firmeza. O hebraico simplesmente diz: e fará. É como um cheque em branco. Pode escrever qualquer coisa nele. Não há nada que as pessoas que conheçam o seu Deus não sejam capazes de fazer. Não há nada que as pessoas que conheçam o seu Deus não sejam capazes de fazer. E creio que, em última análise, essa é a única fonte segura de força e poder disponível para qualquer um de nós. É o conhecimento pessoal de Deus. E à medida que viajo, e viajo muito, e estou em contato com cristãos de quase todas as origens, desde os católicos romanos até ao outro extremo, seja ele qual for, se lhe quisermos chamar pentecostais. Embora isso seja como o círculo a dar a volta e a encontrar-se de novo, mas seja como for, a minha observação é de que a maioria do povo de Deus está interessada em coisas e tem relativamente pouco tempo para o próprio Deus. Há sempre exceções notáveis a esta afirmação, mas basicamente, se falar sobre o poder, os ouvidos das pessoas abrem-se. Fala-se sobre cura e vem sempre para ouvir. Pode-se falar sobre outros aspectos dramáticos do ministério cristão e as pessoas estão prontas para ouvir. Mas eu ouço muito pouco ensino sobre o próprio Deus. Quero sugerir que qualquer coisa que não esteja enraizada em Deus será varrida pelas inundações do mal. Qualquer coisa que não esteja enraizada em Deus será varrida pelas inundações do mal. Quando li a palavra poder no título do seminário, pensei: o simples desejo de poder pode ser extraordinariamente perigoso. Penso que é o psicanalista Jung que diz que a busca pelo poder é a principal motivação para os seres humanos. Não estou a dizer que seja necessariamente verdade, mas há algo em quase todas as pessoas, e começa na primeira infância, que quer poder. Acredito que isso é colocado no homem pelo Criador, porque o homem foi criado para governar. O problema com o homem não regenerado e caído é que ele quer o poder e quer governar mesmo sem querer cumprir as condições. Então, nesta carta quero falar sobre o conhecimento de conhecer a Deus. É um assunto vasto e eu tenho de dizer que não me sinto suficientemente capaz até mesmo para começar. Mas, por outro lado, se eu não começar, nunca irei mais longe. O propósito da redenção de Israel. Êxodo 19, 1-6. Começamos com os primeiros 6 versículos de Êxodo 19. Estes versículos são a mensagem que Deus deu a Moisés para os filhos de Israel depois de os redimir da escravidão no Egito, de os libertar com grandes milagres e de os trazer até o sopé do Monte Sinai, onde propôs entrar numa aliança com eles. E aqui, Deus afirma de forma bastante sucinta o propósito da redenção de Israel. Agora, ao ler esses versículos, se estiver familiarizado com o Novo Testamento, lembrar-se-á que as mesmas palavras são citadas pelo apóstolo Pedro em 1 Pedro 2, 9, e são aplicadas a todos os que creem em Jesus Cristo. Assim, essas palavras não são apenas relevantes para Israel após a redenção do Egito, mas também o são para os cristãos crentes hoje. E gostaria de referir, desde logo, que na sua maioria, os propósitos de Deus para Israel, como revelados aqui, nunca foram cumpridos. Só alguns indivíduos, homens como Daniel, entenderam e agarraram-se à sua vocação. Mas eu diria que, em geral, Israel nunca realmente descobriu o propósito da sua redenção. E como eles não o descobriram, Deus simplesmente reafirmou o mesmo propósito para a Igreja de Jesus Cristo. Quero referir que o pecado e Satanás podem atrasar o desenvolvimento dos propósitos de Deus, mas nunca impedir os seus propósitos. Aleluia! Então, se não funciona da primeira vez, Deus não desiste e diz: bem, Satanás ganhou essa rodada. Ele simplesmente espera até encontrar um povo que faça o que ele pretende que seja feito. Glória a Deus! Cheguei à convicção de que o que Deus pretende que seja feito, será feito. A questão não é se será feito. A questão é quem o fará. E penso que para si e para mim, a questão é:
Encontraremos o nosso destino em Deus ou cairemos no mesmo erro que Israel cometeu e nunca compreenderemos ou realizaremos por completo o objetivo propósito da nossa redenção. Dito isto, aqui ficam estas palavras. Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia chegaram ao deserto de Sinai, porque partiram de Refidim e entraram no deserto de Sinai, onde se acamparam. Israel, pois, ali se acampou em frente ao monte, e subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel. Esta é uma mensagem para todo o povo de Israel, vinda de Deus pelo seu mediador Moisés. Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Êxodo 19, 1-6. Temos aqui, pois, um esboço do que Deus queria que fosse o destino de Israel. Olhemos para esse esboço do que Deus diz e então voltemos ao primeiro ponto, que acredito ser o que Israel perdeu. E acredito que é aquele que os cristãos de hoje correm o mesmo risco de perder. Voltando ao versículo 4. Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. As asas das águias creem o seu poder milagroso de Deus demonstrado na redenção de Israel. Deus primeiramente redimiu Israel para trazê-lo até si. É sobre isto que quero falar nesta carta. O fato de que Deus primariamente redimiu Israel para trazê-lo até si. Depois, ele prosseguiu para descrever o resto do seu propósito. Na língua hebraica, essa frase para mim é apenas a palavra mais curta possível, Elai. E penso que o que aconteceu ao povo judeu é que na leitura, essa palavra não foi lida. E penso que, embora a frase seja mais longa em inglês, multidões de cristãos correm o risco de fazer a mesma coisa. O objetivo principal de Deus na redenção é sempre esse: trazer o seu povo para si. Tudo o resto é secundário. O objetivo principal de Deus na redenção é sempre este: trazer o seu povo até si. Tudo o resto é secundário. Deus depois falou sobre a sua aliança, e ele deu-lhes a lei, deu-lhes a promessa de uma terra em herança. Eu acho que o povo judeu de então e de hoje, em certa medida, está entusiasmado com a lei. Para os judeus ortodoxos, a única palavra que domina todo o seu pensamento é a palavra Torá, que é a palavra para a lei. Eles estão até certo ponto entusiasmados com uma aliança, estão definitivamente entusiasmados com a terra, mas acho poucos, seja onde for, que estejam entusiasmados com Deus. Veja, é como se as pessoas tivessem ignorado Deus e avançado para os seus bens. Mas o próprio Deus, de certa forma, eles mal conhecem. A exigência básica de Deus para o seu povo redimido. Vejamos agora o que Deus disse no versículo 5, porque essas palavras são todas básicas para um relacionamento com Deus. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança. Penso que esse é o requisito básico de Deus para com seu povo redimido em todas as épocas, em todas as dispensações. São duas coisas: se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança. Se ler o livro do Êxodo e depois o livro do Deuterônimo, encontrará quase sem cessar: Deus diz isso, é o que eu quero que faças. Obedece a minha voz. Ouvi a sua voz. Ao ler esse tremendo capítulo de bênçãos e maldições, que é o capítulo 28 do Deuterônimo, 68 versículos, sendo 14 versículos de bênçãos e 54 versículos de maldição. Perceberá que a razão da bênção e da maldição é muito simples. Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Deuterônimo 28, 1-2. Qual é a condição? Qual é a condição principal? Atentamente ouvir a voz do Senhor e depois fazer o que ele diz. Obviamente, ouvir a sua voz é primordial, porque se não ouvir a sua voz,
não saberá o que ele está a dizer para fazer, mas tem de ouvir com a atitude de obedecer ao que ele diz. E quais são as causas das maldições? Se ler a lista de maldições, que começa no versículo 15 e continua até o versículo 68, verá que ela é horrível. Não há quase nada desagradável que não esteja nessa lista, quer seja espiritual, emocional ou física, ou relacional ou financeira. Qual é a causa? É muito simples. A causa é não prestar atenção de forma diligente à voz do Senhor seu Deus e fazer o que é certo. Se, porém, não ouvires a voz do Senhor teu Deus, se não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos. Deuteronômio 28:15. Assim, na verdade, em certo sentido, o destino de cada um de nós é determinado por esse si. Se ouvirmos diligentemente a voz do Senhor nosso Deus e agirmos de acordo com ela. O destino de cada um é determinado por ouvir ou não diligentemente a voz de Deus e agirmos de acordo com ela. A minha observação é de que a maioria das pessoas que ouve diligentemente cumpre. As pessoas que não cumprem são as que não ouvem. Isso determina o nosso destino. Para cada um de nós, o curso básico que a nossa vida tomará é determinado por isso, se ouvirmos diligentemente a voz do Senhor nosso Deus. Quero evidenciar que na religião, continuamente, tende-se a ignorar o básico e a ocupar-se com o secundário. A minha observação das pessoas religiosas é, e isto inclui os cristãos, mas não se limita a eles, que elas estão tão ocupadas com os meios que perdem de vista os fins. Entende o que estou a dizer? Um meio é algo que usa para alcançar um fim, mas um fim, objetivo, é algo que vale a pena por si só. Acho que muitas igrejas estão tão ocupadas com os meios que até se esqueceram quais os fins que se designaram alcançar. Encontro no Novo Testamento que há dois grandes fins, coisas que têm valor por si próprias. A primeira é a comunhão, a segunda é a adoração. E gostaria de sugerir-lhe que toda atividade da igreja que não leva as pessoas a essas duas experiências, a comunhão e a adoração, é basicamente inútil. É madeira, feno e palha. E no dia do julgamento será queimado. Toda atividade da igreja que não leve as pessoas à comunhão e à adoração é basicamente inútil. Pode agora dizer que essa foi a antiga aliança, mas a nova aliança é exatamente a mesma coisa. Jesus resumiu em João 10:27 de forma tão breve quanto possível quem são os verdadeiros cristãos. E ele não nomeou os católicos, não nomeou os protestantes, nem sequer nomeou os pentecostais. Sabe o que ele disse? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as e elas me seguem. É assim mesmo. Esse é o requisito básico para ser um cristão. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as e elas me seguem. Por outras palavras, ouvir a sua voz e fazer o que ele diz. Esta imagem é tirada de um pastor oriental e, como é sabido, um pastor oriental não conduz de trás as suas ovelhas. Ele vai à frente das suas ovelhas. Elas são guiadas basicamente pelo som da sua voz. Elas reconhecem a sua voz e seguem-na. Então, Jesus diz, se quiser ser uma das minhas ovelhas, terá de ouvir, reconhecer a minha voz e agir de acordo com o que eu digo. Glórias a Deus, aleluia. Já falei para grandes congregações, onde o que estou a dizer foi uma espécie de surpresa. Não é estranho? Repare, ele não disse, as minhas ovelhas leem a Bíblia. Quero dizer, entenda que eu apoio, recomendo totalmente a leitura diária da Bíblia e leio a Bíblia assiduamente. Mas é muito possível ler a Bíblia sem ouvir a voz do Senhor. É bom, mas não é o suficiente. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. O que é que isso quer dizer? É uma relação pessoal. Não há nada mais instintivo numa personalidade do que a voz. Quando estamos separados e a minha esposa me telefona, assim que eu ouço a voz, sei quem é. Por quê? Porque eu conheço a minha esposa. Se conhece uma pessoa, quase invariavelmente conhece a sua voz. Se não conhece a voz, é questionável se realmente conhece a pessoa. Veja, estou a falar de um relacionamento pessoal com o Senhor. Voltemos a, se realmente obedeceres a minha voz. Se bem me lembro, o hebraico diz isso desta maneira, e sem dúvida,
o diz em Deuteronômio 28 e também em Êxodo 15, 26. Conhece essa grande aliança de cura? Eu sou o Senhor que te sara. Está familiarizado com Êxodo 15, 26? Conhece a primeira condição para ter o Senhor como seu médico? Se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto. Penso que alguém que recuse a oferta dos serviços do Senhor como médico pessoal é insensato. Ele disponibilizou-se e Israel não pediu. Foi uma revelação soberana de Deus. Se fizeres isso, eu vou ser o teu médico. E o primeiro requisito é ouvir. Dá ouvidos à voz do Senhor teu Deus. Estudei o tema da cura na Bíblia. Tive de estudá-lo porque estava doente no hospital e os médicos não conseguiram curar-me. E tinha acabado de chegar à fé no Senhor Jesus. Percebi que para poder sair do hospital com saúde, teria de ser pela mão do Senhor. Por isso fiz certas coisas simples. Decidi ler a Bíblia toda e sublinhar em azul tudo que estivesse relacionado com 4 coisas: cura, saúde, força física e vida longa. Demorou vários meses, mas no final, sabe o que eu tinha? Uma Bíblia azul. Aquilo que me impressionou mais do que qualquer outra coisa é que a cura depende de ouvir Deus. Por diversas razões, cheguei à conclusão de que a maioria dos cristãos que vêm a uma reunião de cura não se apercebe, mas o que eles estão a pedir é um pequeno remendo da bênção sobrenatural de Deus nas roupas velhas da sua própria caminhada. E Deus diz que ninguém cose remendo de pano novo em vestido velho. Marcos 2, 21. A maioria das pessoas não está preparada para revolucionar a sua caminhada, mas se ouvir o Senhor, sabe o que acontecerá? A sua vida vai ser revolucionada. Eu poderia preencher muita página com as bênçãos que resultam de ouvir a voz do Senhor, mas comecei por dizer que o hebraico diz que se ouvires, ouvindo. A forma mais enfática de dizer algo em hebraico com um verbo é duplicar o verbo. Portanto, se ouvires, ouvindo. Então, enquanto deitado na minha cama no hospital e ponderava sobre esse fato, perguntei a mim mesmo o que significa ouvir ouvindo. Senti que o Senhor me deu a resposta. Tens 2 ouvidos, um ouvido direito e um esquerdo. Ouvir ouvindo é ouvir com o ouvido direito e com o esquerdo. Não é ouvir-me com o ouvido direito e outra coisa com o esquerdo. A fé vem por ouvir. Tu sabes disso. Digo-lhe outra coisa que vem por ouvir: incredulidade. Jesus disse: considerem atentamente o que vocês estão ouvindo. Marcos 4, 24. E vê depois como ouvis. Lucas 8, 18. Eu só tenho de dizer francamente que a igreja seria revolucionada, tornar-se-ia um dínamo espiritual, se os cristãos invertessem a quantidade de tempo que gastam em 2 coisas: ver televisão, atualmente será gastar tempo ao telemóvel, a navegar na internet, nas redes sociais, e ler a Bíblia. Basta trocar, é só isso. Dê tanto tempo à sua Bíblia quanto dá à televisão, e tanto tempo à televisão quanto dá à Bíblia, e virará a terra de cabeça para baixo. Vê, eu sou muito cuidadoso com o que eu escuto. Tenho uma mente que foi altamente treinada e nunca deixo entrar qualquer coisa nela que possa prejudicar a minha caminhada com Deus. E basicamente eu sigo o lema de Corrie ten Boom, que provavelmente já ouviu. Keep it simple, stupid. Mantenha as coisas simples, estúpido. Não estou interessado em complicações. Não estou interessado em ser profundo. Só quero ser compreendido. Às vezes as pessoas vêm até mim e dizem: irmão Prince, essa foi uma mensagem profunda. Eu digo: Senhor, o que é que eu fiz de errado agora? Quando aprendemos a nadar, poderemos começar a ser mais profundos. Mas a maioria de nós, no momento atual, estaria fora da nossa profundidade. Afogar-nos-íamos se entrássemos na profundidade. Guardar a sua aliança. Vamos agora para Êxodo 19:5. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança. O outro grande requisito básico de Deus é guardar a sua aliança. Pode não estar ciente, mas em ambos, quer no hebraico do Antigo Testamento, quer no grego do Novo, a mesma palavra original que é traduzida por aliança é traduzida por testamento. Não são 2 palavras diferentes, é a mesma palavra. Em hebraico, berit, e em grego, diatek. Então, quando lemos o Antigo e o Novo Testamento, precisamos ter em mente
que estamos a ler a antiga aliança e a nova aliança. E isso realça o fato muito significativo de que toda a palavra de Deus vem até nós sob a forma de duas alianças. Toda a palavra de Deus vem até nós sob a forma de duas alianças. Tudo que Deus diz ao homem vem no âmbito da aliança. É por isso que eu acredito que, por exemplo, o meu pequeno livro, A Chave para um Casamento Duradouro, com o subtítulo O Casamento é uma Aliança, é importante, porque ele traz à tona a verdadeira natureza básica e os requisitos da aliança. E o casamento por Deus, concebido para ser uma aliança entre um homem, uma mulher e Deus. E quando isso não é compreendido, o casamento quase invariavelmente se desintegra. Essa é a razão da taxa de divórcio de 50% nos Estados Unidos. Também a crescente taxa de divórcio na maioria das outras nações ocidentais é causada pelo fato de que os homens e as mulheres perderam o conceito de casamento como uma aliança. E até que esse conceito seja restaurado, os casamentos continuarão a ser desfeitos mesmo na igreja cristã. Sabe que na América o mais trágico é que a taxa de divórcio dentro da suposta igreja cristã é quase a mesma coisa que é de fora da igreja. Repare, não é uma questão de pertencer a uma igreja ou não. A questão é se está ou não a cumprir as condições de Deus. Deus não tem nenhum favorito. Ele não favorece os protestantes à custa dos católicos ou vice-versa. Deus abençoa aqueles que ouvem a sua voz e guardam a sua aliança. Deus nunca entra numa relação permanente com quem quer que seja, em qualquer período da história, exceto com base numa aliança. No momento em que Deus pretende ter uma relação duradoura e permanente, ele estabelece uma aliança. Quando Deus pretende ter uma relação duradoura e permanente, ele estabelece uma aliança. Ele determina a base do relacionamento, as responsabilidades de ambos os lados, o lado de Deus e o lado do homem. Essas são estabelecidas como um documento legal sob a forma de uma aliança. Além disso, uma aliança é sempre baseada no sacrifício. Uma aliança é sempre baseada no sacrifício. Fiz essa descoberta de uma forma surpreendente, que posso relatar, porque não posso ficar com os louros. Durante os últimos anos da Segunda Guerra Mundial, quando eu estava no Médio Oriente, no que era então a Palestina, decidi por mim próprio aprender hebraico. E a maneira como decidi fazê-lo foi arranjar uma Bíblia hebraica, uma gramática hebraica e ler a Bíblia em hebraico com a versão inglesa lado a lado. Naturalmente comecei onde todos começam, em Gênesis, e por algum motivo decidi sublinhar determinados temas em certas cores. Nunca saberei como é que isso surgiu. Acho que o Espírito Santo deve ter me inspirado. Decidi sublinhar 3 temas: aliança, sacrifício e derramamento de sangue. Eu não sei porquê. Acho que a aliança era azul, o sacrifício era verde, o derramamento de sangue era vermelho. E ainda não estava mais do que a meio do livro de Gênesis quando fiz essa descoberta. Todas as vezes que há uma aliança, tem de haver um sacrifício. E todas as vezes que há um sacrifício, deve haver o derramamento de sangue. E essa é uma grande verdade básica, que se a compreender, o irá ajudar a entrar num relacionamento com Deus. Então, o sacrifício significa uma vida entregue, e o sangue derramado é a evidência externa da vida entregue. Repare, essa é a essência do que é o casamento, do casamento cristão. São 2 pessoas que entraram numa aliança através do sacrifício, cada uma entregando a sua vida para o outro, cada um encontrando a sua realização na realização da vida do outro. A Bíblia diz no Novo Testamento, a mulher é a glória do homem. Por outras palavras, se quer saber o quão bem-sucedido é um homem cristão, olhe para sua esposa. Isso irá dizer-lhe, porque ela é sua glória, e como vemos no Antigo Testamento, em Provérbios 31, ela é a mulher bem-sucedida, a mulher virtuosa, uma mulher de sucesso, como dizem Hebreus. Verá que a lista das suas realizações começa, centra-se e termina com seu marido. Seu marido é conhecido nas portas e assenta-se entre os anciãos da terra. Provérbios 31, 23. Vê a importância disso? Ele é a realização da sua esposa. Ele é conhecido por causa dela. Oh, glória! Mas indo um pouco mais além, onde quer que haja relacionamentos permanentes, deve haver uma aliança.
deve haver uma vida entregue. Veja, o corpo de Cristo está unido numa aliança feita através do sangue de Jesus. E se ele entregou a sua vida por nós, João diz, então devemos também entregar as nossas vidas uns aos outros. A igreja cai quando é formada por pessoas que não dão as suas vidas uma para as outras. Poderá ter todos os princípios da liderança da igreja e do governo da igreja e da disciplina da igreja, mas se for constituída por pessoas que não deram as suas vidas, esses princípios não funcionarão. Eu não acho que realmente precisamos de melhores princípios. Acho que precisamos de pessoas melhores. Em 1963, conheci o livro de Watchman Nee, The Normal Christian Church Life. Ele causou um grande impacto em mim. Então decidi, vou descobrir o esboço da igreja perfeita. Claro que sabe, o problema seria que se eu a tivesse descoberto, não poderia ter me juntado a ela, porque não seria perfeita depois de me ter juntado a ela. Eu disse às pessoas, se estiverem à procura da igreja perfeita, desistam, porque se a encontrarem, não se vão poder juntar a ela, irão estragá-la. No entanto, cheguei a conclusões básicas em que ainda acredito hoje. Naquela altura pensei, bem, aqui vai, temos a planta da igreja perfeita, vamos construí-la. Sabe o que é que descobri? O problema é o material. Repare, se o arquiteto projetar este edifício para ser construído com cimento armado e tudo o que temos é madeira, não podemos construir o edifício. O nosso problema não é a planta, é o material. E eu vou dizer-lhe qual é o requisito fundamental. Encontrá-lo-á no início de Efésios 4, que é o capítulo de construção do corpo com todos esses grandes ministérios, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Mas quantos nunca repararam nos 2 primeiros versículos? Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Efésios 4:2. Qual é a ênfase? Humildade. Não se pode construir uma igreja sem pessoas humildes. E sabe o que o conhecimento faz? O conhecimento torna as pessoas humildes. O que faz as pessoas? Enche-as de orgulho, certo? Veja, esse é o desastre dos seminários, se é que posso dizer isso. Sinceramente, eu não sou anti qualquer coisa, mas os seminários são a maior maldição da igreja hoje. Eles estão a treinar mais servos do anticristo do que qualquer outra coisa, exceto o próprio movimento comunista. Claro que isso não é verdade para todos os seminários, mas é verdade para a maioria. Sabe, o problema é se apenas pegar em jovens e colocar nas suas cabeças uma grande quantidade de informações teológicas, quanto mais conhecimento lhes der, mais os estamos a ensoberbecer. Então, eles saem sem qualquer experiência prática, pensando que têm todas as respostas. E a maioria deles nunca está disposta a ser confrontada com o fato de que não conhece o básico. Deixe-me dizer isto para o caso de ter ofendido alguém com o que acabei de dizer. Penso que se realmente olharmos para os maiores problemas da igreja cristã hoje, a maioria deles pode ser atribuída à nova teologia que surgiu na Alemanha no final do século XVIII. Basicamente, corrompeu quase toda a igreja professa. Pessoalmente, acredito que esta foi a maldição sobre a Alemanha que produziu Adolf Hitler. Eu acredito que foi a rejeição das verdades bíblicas que abriu o caminho para que o espírito do anticristo fizesse surgir Adolf Hitler. E creio, além disso, que onde quer que a igreja rejeita a verdade e rejeita o Espírito Santo, o que a igreja na Alemanha fez oficialmente com um documento assinado pelos pastores em 1910. O resultado inevitável será que a próxima força mais poderosa do mundo avançará. Qual é? O espírito do anticristo. E basicamente, essa é a história da Rússia e da maior parte da Europa hoje. Voltemos ao se diligentemente, atentamente, ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança. Êxodo 19:5. Esse é o requisito básico. A essência da aliança não é conhecimento teológico, é lealdade. Essa é a palavra-chave. A essência da aliança não é conhecimento teológico, é lealdade. A igreja evangélica, penso eu,
involuntariamente distorceu completamente o que é crer em Jesus Cristo. Crer tornou-se a aceitação de um sistema teológico ou de um conjunto de doutrinas. Não vou entrar em detalhes porque envolve um conhecimento dos idiomas originais, mas eu quero dizer enfaticamente, tanto em hebraico como em grego, no Antigo Testamento e no Novo, a palavra básica para um crente descreve o caráter e não o intelecto. E se quisermos resumir tudo numa só palavra, esta palavra é leal. Uma pessoa fiel é uma pessoa leal. O justo viverá pela sua lealdade a Deus. No meio de todos os desastres que são descritos no livro de Abacuque, o justo viverá por causa do seu compromisso com Deus. O justo viverá por sua lealdade a Deus. O justo viverá por causa do seu compromisso com Deus. Uma pessoa desleal não é crente segundo a Bíblia. E Deus exige, em primeiro lugar, lealdade a Ele e, em segundo lugar, lealdade ao povo da aliança. Quando tomamos a ceia, ou a Eucaristia, ou partir do pão, ou o que quer que eles queiram chamar, estamos, por esse ato, a comprometer-nos a ser leais ao corpo de Cristo. E é um pecado terrível sair desta comunhão e começar a falar contra as pessoas com quem partilhamos o pão. Há um livro, Ó Jerusalém, é um livro bastante bom, escrito por 2 jornalistas. É uma descrição do que aconteceu em Jerusalém no período em que o Estado de Israel nasceu entre 1947 e 1948. Fui uma testemunha ocular de grande parte disso e posso atestar o fato de que o livro é basicamente muito precioso. Mas no capítulo 29, descreve algo que ocorreu no lugar chamado Espion, que era um colonato judeu ao sul de Jerusalém, que foi invadido pelas forças árabes, a Legião Árabe da Jordânia. A maioria dos defensores judeus foram mortos e apenas um punhado sobreviveu, entre os quais uma jovem judia polonesa. E quando os soldados árabes a capturaram, agora não estou a dizer isso como uma declaração de sentimento anti-árabe, porque este é o procedimento normal no Oriente Médio, eles estavam a propor-se fazer o que era natural, que era violá-la. Então, apanharam-no e começaram a rasgar suas roupas e uma coisa incrível aconteceu. O oficial árabe, que estava no comando, caminhou até eles, puxou o revólver, disparou, matando-os a ambos e depois tirou um pedaço de pão do bolso, entregou à judia e disse: "Come isso." E ela comeu na presença das pessoas. Ele disse: "Agora estás segura. Ninguém te vai tocar. Partilhaste o pão comigo." Ele era um muçulmano, sem dúvida, mas pensei para mim próprio quando li esse incidente. Se os cristãos entendessem tanto como os muçulmanos o que significa partilhar o pão, entende? A partilha do pão é a evidência externa da aliança que tem com Deus e com seu povo. E quando partilha o pão com as pessoas e depois sai e é desleal com elas, torna-se um quebrador da aliança. E não há nada mais grave na Bíblia do que ser um quebrador da aliança. Deus diz: "Se guardares a minha aliança", né? Como vê, não tem tanto a ver com a teologia. Concordo que é um elemento de teologia. É lealdade. Lealdade pessoal a Deus. O propósito de Deus para Israel e para a igreja. Então, o meu plano será cumprido. Qual é o seu plano? O seu plano é, e vamos ver novamente os versículos 5 e 6. "Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo." Êxodo 19, 5, 6. Há 3 aspectos nessa promessa. Sereis um povo especial, peculiar. Sereis um reino de sacerdotes. E sereis uma nação santa. Esse é o propósito de Deus para Israel, mas é baseado na relação deles para com ele. E repare, eu acho que o motivo pelo qual tanto Israel como a igreja falharam tantas vezes em alcançar o seu destino é o fato de que eles não cumpriram a condição primordial. Vejamos agora 1 Pedro 2. Quero que veja que o propósito de Deus não mudou. Ele está apenas a procurar um povo que irá cumpri-lo. 1 Pedro 2, 5 e 9.
Não vou abordar este texto detalhadamente, só quero apontar o fato de que o propósito de Deus não mudou. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. 1 Pedro 2,5. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, um reino de sacerdotes, a nação santa, o povo adquirido, povo exclusivo de Deus. NVI. 1 Pedro 2,9. Cada uma das promessas que vimos anteriormente é reafirmada em 1 Pedro 2, 5 e 9, o que confirma o meu argumento de que Deus nunca desiste dos seus propósitos. Ele está preparado para esperar, mas não está preparado para reconhecer a derrota. Ele esperará milhares de anos. Estou tão convencido disso pela minha observação, tanto na minha vida como na vida dos outros. Se Deus diz que vai fazer algo, pode estar absolutamente seguro de uma coisa: Ele fará isso. Glória a Deus, aleluia. E, num certo sentido, como o meu amigo Bob Mumford diz, Deus tem um bulldozer. E quando Deus solta o seu bulldozer, qualquer coisa que se interponha no caminho será arrasada. Eita glória! Não importa o que seja, Deus é muito misericordioso e muito gracioso, mas também é muito implacável. Aleluia! E se Ele diz que vai fazer algo, pode contar com uma coisa: Ele vai fazê-lo. É melhor ir com o bulldozer até o fim, porque não consegue detê-lo, nem fazê-lo mudar de rumo. Voltemos a Êxodo 19, versículo 4. Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim. O principal objetivo de Deus é trazer-nos a si mesmo. Esse é o principal objetivo de Deus. Ante qualquer outra declaração de condição e promessas, ele diz: vos trouxe a mim. E muitas vezes pensei que é uma espécie de tragédia nessas palavras: vos trouxe a mim. Porque acho que a maioria do povo de Deus, seja judeu ou cristão, nunca viu isso assim. Que o principal desejo de Deus não é levar-nos a uma aliança, ou a uma lei, ou a uma terra prometida, mas é trazer-nos para si mesmo. Esse é o seu desejo mais profundo e o seu propósito mais firme. Quero sugerir que esse é o único lugar seguro no mundo contemporâneo. É ter esse relacionamento profundo, íntimo e pessoal com o próprio Senhor. O único lugar seguro no mundo contemporâneo é ter um relacionamento profundo, íntimo e pessoal com o próprio Senhor. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o meu Senhor. O mundo está repleto de cultos, seitas hoje em dia, e eu acho que a essência de um culto, uma seita, quando a despimos, é que ele ou ela ignora o relacionamento pessoal com o Senhor e que prende uma pessoa numa questão secundária. Pode ouvir pessoas que estiveram ou que estão num culto, numa seita, até mesmo num culto cristão, seita cristã, e descobrirá que sabem citar as escrituras melhor do que você. E cada culto, seita, tem aquele assunto específico que é de importância particular para eles, e não importa sobre o que fala com eles. Voltam sempre para esse assunto em particular ao que dão tanta importância. Por exemplo, deixe-me dizer com franqueza que respeito os adventistas do sétimo dia, mas pode começar a conversar com um adventista do sétimo dia sobre tudo o que quiser e acabará a falar sobre o sábado. Bem, Deus não disse para que vos possa trazer ao sábado. Ele disse para que vos possa trazer a mim. Há muitos adventistas bons, crentes e piedosos, mas, na minha opinião, como muitos outros grupos na igreja, muitos deles perderam o objetivo principal, que é a mim, Deus. Sabe? Quando tem Deus, realmente não precisa de muito mais. Eu tenho estado associado com pessoas cuja atitude sempre foi: Deus e mais alguma coisa farão o trabalho, resolverão o assunto. Diferentes grupos têm diferentes coisas. O meu comentário é que Deus fará o trabalho, Ele resolverá. Não se preocupe com a coisa. O Novo Testamento diz sobre Jesus Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2,9. E estais perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Colossenses 2,10. E estais circuncidados com a circuncisão não feita por mão. Colossenses 2,11.
Se alguma vez se encontrar com pessoas que estão a ter problemas com cultos, seitas, vá para Colossenses, porque essa é a resposta final. Quando lê a revelação de Jesus Cristo contida em Colossenses, é absolutamente ridículo colocá-lo no mesmo nível com Buda, ou Sócrates, ou Martin Luther King, ou qualquer outra pessoa. Mas quero enfatizar novamente que se ignorou Deus, perdeu tudo. Se estiver apenas interessado em doutrina ou estrutura da igreja ou mesmo missões, mas não estiver envolvido em Deus, está a perder, a deixar escapar o mais importante. Deus o abençoará, Ele o ajudará, Ele fará o que puder por si. Mas eu acredito que se pudesse ouvir o que está acontecendo no céu, ouviria um profundo soluço no coração de Deus. Eles querem tudo o que tenho para oferecer, mas não estão interessados em mim. Quero declarar nesta carta que, com o melhor do meu entendimento, estou interessado em Deus. Eu era um filósofo profissional, e procurei aqui e ali, e procurei por toda parte a resposta aos problemas da vida. Procurei no cristianismo, como me foi apresentado, e concluí que o cristianismo não tinha resposta. Eu estava perfeitamente certo, não tinha mesmo. Virei-me para a filosofia grega, para a yoga, para todos os tipos de coisas ridículas. E então, uma noite, em 1941, num quartel do exército Algures, perto da meia-noite, quando ninguém estava acordado, tive um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo. E nesse encontro, eu descobri que tinha encontrado a resposta. E depois, um pouco mais tarde, li em Colossenses a respeito de Jesus Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Colossenses 2:3. E eu disse para mim mesmo, por que é que hei de continuar a revirar por mais tempo nos caixotes de lixo da sabedoria humana, quando todos os tesouros estão escondidos em Jesus Cristo? Meu Deus, louvado seja o meu Senhor por todos os séculos dos séculos. Amém. E tomei uma decisão. Naquela época, na minha vida, a Bíblia é o livro com a resposta e quero encontrar nela o que Deus tem em Jesus Cristo. Algumas vezes eu vagueei, algumas vezes bloqueei e outra desviei-me. Mas acho que hoje posso dizer que estou novamente no caminho certo. Jesus é o Alfa e o Ômega. É o princípio, é o começo, é o meio, é o fim, é o primeiro, é o último, é o Deus Todo-Poderoso. Meu Deus, louvado seja o meu Senhor, o autor e o consumidor da nossa fé. Nós estamos completos nele. Aleluia. Se alguma vez começar a olhar para fora de Cristo, encontrará todo tipo de teorias e apresentações interessantes, estimulantes, mas estará a alimentar-se das cascas quando poderia ser sustentado com o pão do Pai. Glórias a Deus! Quero dizer o seguinte com cuidado. Cristãos que estão dispostos a estudar filosofia, não estou a dizer que não façam, mas estou a dizer que verifiquem os motivos pelos quais o querem fazer. O que é que estão à procura? Porque no que me diz respeito, tudo o que eu tentei encontrar na filosofia, eu encontrei em Jesus Cristo. Meu Deus, louvado seja o meu Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por esse ensino abençoador, esplendoroso, magnífico. Louvado seja. Obrigada, Senhor. Graças te dou, meu Deus, que ensino grandioso. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o meu Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com todos vocês. Amém.